boa noite. Amados do Senhor, vamos abrir a palavra, Filipenses capítulo 2. Nós vamos abrir a palavra do nosso Deus. Iremos fazer a leitura do verso número 5 até o verso número 11. Depois, novamente, iremos adorar ao Senhor. Iremos adorar o Senhor com os nossos coralistas. Primeiro, eu quero fazer a leitura com os irmãos deste texto. Filipenses, capítulo 2, verso 5 até o verso número 11. A palavra do nosso Deus diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós, com alegria, confessamos que Jesus é o Senhor, o Redentor, o Filho de Deus, o Messias prometido no Antigo Testamento, e que veio, padeceu naquela cruz em nosso favor. Nós somos chamados a glorificarmos ao Senhor durante toda a nossa vida. Já estamos fazendo isso. As nossas crianças cantaram ao Senhor, apontando aquela via dolorosa pela qual Cristo se submeteu por amor de nós. E agora eu quero chamar os nossos queridos coralistas para vir à frente, adorar ao Senhor pela maravilhosa graça do nosso Redentor.
maravilhosa, maior que o nosso vil pecado. Nós somos pecadores, mas a graça do Senhor nos alcançou. E por ela, pelo sacrifício de Cristo, por esse favor imerecido, nós somos salvos. Nós vamos ficar de pé, aqueles que puderem, peço que fiquem em pé. Vamos orar ao Senhor. Após a oração, as nossas crianças irão novamente adorar o Senhor. Aqueles que puderem, por favor, fiquem em pé. Vamos orar. E após a oração, continuaremos adorando ao Senhor com alguns cânticos conduzidos pelas crianças. Ó Deus, que graça maravilhosa! Louvado seja o teu nome, glorioso e poderoso. Nosso pecado é vil de fato. Tantas vezes desagradamos o Senhor, mas a maravilhosa graça, o favor imerecido do Senhor nos alcançou. Em Cristo estamos salvos. Louvado seja o teu nome pelo acolhimento do Senhor para conosco. Louvado seja porque agora não somos mais filhos da ira, mas somos salvos, remidos, transformados e podemos chamar o Senhor de Pai, porque o Senhor nos chama de filhos. Louvado seja o teu nome. Nós agradecemos, ó Deus, porque o Senhor enviou Jesus, enviou Cristo para morrer em nosso lugar, e Ele ressuscitou, venceu a morte, está vivo à destra do Senhor, e a Ele nós glorificamos nessa noite, cantamos e adoramos. Obrigado, Deus, por esse privilégio. É um privilégio adorar o Senhor. Nós entendemos isso e queremos, ó Pai, que o teu Santo Espírito nos habilite a adorarmos ao Senhor de fato, de verdade, com sinceridade, e cada palavra dos nossos lábios sejam agradáveis ao Senhor. Que o Senhor seja servido em falar conosco através da mensagem do Senhor, da tua palavra, da pregação, em nome de Jesus. Nós oramos implorando a tua bênção sobre nós. Amém. A igreja pode sentar, as nossas crianças virão à frente para adorar o Senhor. Eu olho para a cruz, na cruz eu vou. Se eu sofrer pra te salvar, tua obra eu vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou
Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor nosso Deus, bondoso, cheio de compaixão, que nos abençoa e tem abençoado as nossas crianças e colocado nos lábios delas um hino de louvor ao Senhor. Meus irmãos amados, vamos abrir a palavra lá em Hebreus, capítulo 13. Hebreus, do capítulo 13, nós vamos ler o verso 20 e o verso 21. A palavra de Deus diz: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Que Deus opere em nós, para que possamos fazer a vontade dele, pois para isso fomos criados, para adorar ao Senhor. Nós vamos orar, implorando a bênção de Deus sobre nós, os nossos familiares, a igreja, aqueles que conhecemos que estão enfermos, precisam da nossa oração. Eu enviei para os irmãos hoje à tarde um pedido de oração do nosso irmão diácono João Pedro. É um garotinho que está bastante enfermo, é conhecido, esse garotinho é conhecido da tia dele. Pediu para orarmos, nós vamos interceder ao Senhor nosso Deus. Ore, busque a Deus, implore ao Senhor o perdão, também pela sua vida, por causa dos pecados que você e eu, nós cometemos. Vamos orar. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, nome glorioso, poderoso, Senhor dos céus e da terra, soberano, a quem podemos sempre recorrer. E recorremos agora em oração, confiados em Jesus, implorando a bênção do Senhor sobre nós, implorando ao Senhor que nos ajude, nos molde, ó Deus, a imagem de Jesus, trabalhando no nosso coração, de maneira que possamos sempre vencermos as tentações e agradarmos ao Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, pelas vezes que acabamos cedendo aos convites e tentações, à vontade da carne, e não testemunhamos do Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, e abençoa-nos, ó Pai, firmando a nossa fé no Senhor, trazendo alegria e satisfação no nosso coração de servirmos ao Senhor.
Abençoa, Pai querido, firmando os nossos passos em Ti, não permitindo jamais que venhamos a desanimar nessa caminhada, mas trazendo sempre entusiasmo, alegria nos nossos corações, servirmos ao Senhor e vivermos para o Senhor. Abençoe-nos, ó Pai. Abençoe os nossos familiares que precisam conhecer o Senhor Jesus como Redentor. Trabalhe no coração deles, nos use como instrumentos do Senhor. Perdoa, Deus, os nossos pecados e abençoa os nossos irmãos que não estão conosco nessa noite. O Senhor conhece, sabe a razão, o motivo. Pedimos a bênção do Senhor sobre eles, de um modo muito especial sobre os nossos queridos que estão enfermos. Cuida, guarda, em nome de Jesus. Conceda, Deus, a cura do Senhor conforme a tua vontade, que é soberana. Abençoa, querido Deus, nós pedimos a vida daquele garotinho, uma criança ainda com um problema tão grave, um problema tão sério. Nós pedimos ao Senhor que possa agir através dos médicos, dos medicamentos, dos exames, e que o Senhor possa curá-lo para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que abençoe esse momento de culto e que o Teu nome seja glorificado. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, vamos juntos, com alegria, cantarmos o hino 266. O título desse hino: Rude Cruz. O Senhor Jesus venceu na cruz, porque triunfou dos seus inimigos dela. Na cruz do Calvário ele venceu, e ele não permaneceu nela. A cruz está vazia, o túmulo também, porque Cristo ressuscitou. Hino 266, aqueles que puderem, eu peço que fiquem em pé.
hino maravilhoso, porque esse hino fala sobre a mensagem da cruz, e a mensagem da cruz é que o homem é pecador, nós somos pecadores. Por isso, Jesus foi morto na cruz do Calvário para nos salvar. E é muito interessante observarmos que o chamado de Cristo para os seus discípulos, para que eles pudessem negar a si mesmos, tomar a cruz, seguir o Mestre. Mas esse hino fala daquele dia glorioso em que uma coroa será nos dada em lugar da cruz. Enquanto estamos aqui, nós seguimos firmes, demonstrando a glória e o caráter de Cristo implantado nos nossos corações. Um dia, lá no lar celestial, receberemos o galardão que está prometido àqueles que servem e amam o Senhor. Meus irmãos queridos, vamos abrir a palavra do nosso Deus para reflexão nessa noite. 1 Coríntios capítulo 11. Nós iremos fazer a leitura a partir do verso número 17. Alguns domingos, nós estávamos especialmente observando alguns personagens do Antigo Testamento e apontando sempre no final de cada mensagem para Jesus, que é reto, sempre foi perfeito, santo, nosso Redentor. Hoje nós iremos, num determinado sentido, fazermos uma pausa dessa série de reflexão. Hoje nós comemoramos a Páscoa, a morte e a ressurreição do Cordeiro, o Cordeiro vencedor. E eu quero então fazer a leitura com a igreja deste texto que o apóstolo Paulo ensina a respeito da celebração da ceia, porque eu quero olhar com a igreja cordeiro, ou alguns cordeiros apontados no Antigo Testamento. Depois eu quero caminhar com os irmãos até o Novo Testamento, e nós então perceberemos, quando Cristo estabeleceu a ceia do Senhor, ele estava no contexto de celebração da Páscoa, e ele então apontou para o pão, dizendo que esse era o seu corpo, e o cálice, dizendo que era o seu sangue. Nós iremos observar isso durante a reflexão nessa noite. Por favor, acompanhe comigo. A partir do verso número 17, nós iremos fazer a leitura até o verso número 34. A palavra de Deus diz: Visto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porque vós ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado de haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-eis? Nisso certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. Disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de apreciado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue.
Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Vamos orar. Ó Senhor, Pai glorioso, pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações pela Tua palavra, que os nossos olhos sejam voltados para Jesus, Cordeiro Santo do Senhor, enviado para nos salvar. E no nome dele que nós oramos. Amém. Irmãos queridos, este texto, o apóstolo Paulo está fazendo uma correção. Ele está corrigindo um erro da igreja de Corinto. Se você ler a carta inteira, você perceberá que o apóstolo Paulo faz isso em alguns momentos. Erros diferentes são tratados, corrigidos, e ele ensina como aqueles irmãos deveriam se portar. Neste capítulo 11, essa segunda parte, o apóstolo Paulo está corrigindo o erro dos irmãos quando se reuniam para celebrar a ceia do Senhor. E ele então aponta que tomou conhecimento de que a igreja estava fazendo errado, e que fazendo errado, na realidade, eles estavam dando um péssimo testemunho, e isso agravava ainda mais as divisões que já haviam no meio deles. O apóstolo Paulo aponta que havia pessoas que se reuniam, e aqui eles se reuniam nas casas, ainda não havia um local específico para reunião de culto, faziam isso nas casas. Geralmente faziam nas casas e às vezes em lugar aberto, geralmente nas casas. E essa reunião era para de fato adorar ao Senhor, para também celebrar a ceia, e também nessa reunião havia um momento comunitário onde todas as pessoas se alimentavam. Era chamada a festa ágape, festa do amor. E aí cada um levava uma porção de alimento. Porém, havia aqueles que estavam levando o seu alimento, não esperando por outros que tinham menos, os menos abastados. E eles então, aqueles que tinham mais, se reuniam e comiam tudo, e comiam antes daqueles que tinham pouco chegar. E quando chegavam não tinha nada, enquanto aqueles primeiros haviam comido demais e alguns até bebido demais, e dando péssimo testemunho. E nisso o apóstolo Paulo disse: não vos louvo, eu não elogio vocês, o que vocês estão fazendo é contrário ao princípio da ceia do Senhor, é contrário ao amor. Esta festa que é chamada ágape, festa do amor, a postura de vocês é contrária ao princípio dela e à reunião dos santos, ao culto ao Senhor e à própria ceia instituída, estabelecida por Deus. Vocês querem se fartar e comer, devem fazer isso nos próprios lares, mas ao reunir
igreja do Senhor deve esperar uns pelos outros e abençoar aqueles que têm menos, aqueles que têm pouco. E a partir do verso número 23, o apóstolo Paulo, então, especialmente, ele fala da ceia do Senhor, que é um momento estabelecido por Cristo, o sacramento. E aí, queridos irmãos, antes de nós observarmos este ponto especialmente, eu quero considerar com a igreja alguns elementos do Antigo Testamento que nos apontam para aquele Cordeiro Santo, que é o Cordeiro de Deus, que é Cristo Jesus, que celebrou a Páscoa junto com os seus discípulos e naquela celebração instituiu a ceia do Senhor, o sacramento. Quando nós olhamos então, eu vou mencionar, peço aos irmãos que eles puderem anotem e verifiquem os textos depois. Mas quando nós olhamos para Gênesis, no capítulo 3, após aquele primeiro casal, nossos pais, Adão e Eva, após pecarem contra o Senhor, eles perceberam que estavam nus, foram tomados de vergonha, e eles então fugiram, mas também tentaram fazer para si vestes, para tamparem os seus órgãos, tentaram fazer de folhas de figueira, diz as Escrituras. Porém, quando o Senhor Deus vai confrontar Adão, inicia um diálogo com Adão, e aí nós vemos no texto, lá no verso número 21, a palavra do Senhor apontando que Deus fez para aquele casal uma veste de pele. Esse é um elemento bastante incipiente e que muitas vezes nós lemos e passa despercebido aos nossos olhos, mas nós devemos nos lembrar da revelação de Deus e nos lembrar que ela é progressiva. Nem tudo foi revelado imediatamente, mas gradativamente Deus foi revelando o seu plano, a sua vontade, quem Ele é e o plano da salvação. Já nesse episódio, nós vemos uma parte da revelação de Deus. Quando Ele faz vestes para aquele casal de pele, o ensino, o sentido que vem à nossa memória é que um animal precisou morrer. Nós ainda, com base nesse verso, não temos ainda a compreensão do plano do Senhor, mas Deus vai se revelando. E aí eu quero lembrar com a igreja que lá em Gênesis capítulo 22 nós temos aquele episódio que Deus ele prova Abraão. Abraão desejava muito ter filhos com a sua esposa, e Deus, pela graça, concedeu que Isaac nascesse. Abraão e Sara certamente ficaram muito felizes. Depois de um tempo, os irmãos conhecem bem a história, Deus provou Abraão e ordenou que Abraão fosse até um determinado local e sacrificasse o seu filho Isaac. Queridos irmãos, Abraão estava pronto para cumprir aquilo que Deus havia ordenado. Porém, no momento exato que ele estava prestes a matar o filho com um cutelo, Deus providenciou o cordeiro. Se você lê a narrativa, é impressionante quando Isaac olha para o pai e diz: meu pai, eis aqui a lenha e o cutelo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E aí nós vemos no último instante, quando Abraão está pronto a sacrificar o seu filho, Deus providencia um cordeiro, fica preso num arbusto, e Abraão então não sacrifica Isaac, mas sacrifica aquele cordeiro. Eu quero que os irmãos percebam a revelação progressiva de Deus. Primeiro, no texto de Gênesis capítulo 3, um animal é morto para fazer vestes para aquele casal que havia pecado. Depois, em Gênesis 22, já vemos um elemento a mais nessa revelação. Em Gênesis capítulo 3, o sangue foi vertido. Em Gênesis capítulo 22, é o sangue de um cordeiro. Já é um elemento a mais
para a compreensão, porque Deus vai revelando o seu plano através da história, e esse plano aponta para o Cordeiro que ele enviaria, sacrificaria uma vez por todas. Porém, nós vemos lá em Êxodo capítulo 12, aquele texto que nós lemos na semana passada, no sábado, na atividade que tivemos, quando nós vemos a Páscoa sendo instituída. É um momento de libertação. O povo de Deus está prestes a sair daquela escravidão do Egito, onde eles penavam ali a opressão dos egípcios, e os filhos estavam sendo mortos ali, e os homens debaixo de um jugo pesado, tendo que trabalhar extremamente para Faraó, uma situação de opressão e uma situação difícil. Aí Deus envia as pragas, e naquele último momento, aquela última praga, foi a morte dos primogênitos. E agora nós vemos que um cordeiro sem defeito deveria ser escolhido, um para cada família, de 1 ano, e ele deveria ser sem defeito, sem mácula, o melhor deveria ser escolhido para cada família. Uma família pequena poderia chamar uma outra para comer com ela. Esse cordeiro deveria ser sacrificado. O sangue desse cordeiro passava nos umbrais e nas vergas das portas, para que o anjo destruidor passasse por cima das casas que estivesse marcado com sangue e não matasse os primogênitos. Perceba, queridos irmãos, a revelação do Senhor. Primeiro, um animal deveria ser morto. Depois nós vemos que é um cordeiro. E agora, em Êxodo capítulo 12, um cordeiro sem defeito. Isso tudo, Deus está apontando para a vinda do cordeiro perfeito, maravilhoso, aquele que se sacrificaria em favor da igreja. Eu quero lembrar os irmãos, poderíamos lembrar Isaías capítulo 53, fala do cordeiro mudo, levado perante os seus tosqueadores, e aquele que foi morto, sacrificado, levando sobre si a nossa culpa, os nossos pecados, ele foi moído pelas nossas transgressões. Mas nós vamos olhar lá para João capítulo 1, o verso número 29. Texto maravilhoso, quando João Batista, o precursor do Messias, vê o Senhor vindo em sua direção e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora a revelação já está mais clara. Se antes, no Antigo Testamento, essa revelação era de um inocente que tem que ser morto, o cordeiro, e pelo sistema sacrificial isso se repetindo constantemente, agora João diz que aquele que estava vindo em sua direção, aquele homem vindo em sua direção, era o cordeiro que estava prometido no Antigo Testamento, e todos perceberam a respeito de que João estava falando, porque João deixa muito claro que aquele é o Cordeiro de Deus. Observe, queridos irmãos, que no Antigo Testamento os cordeiros eram escolhidos no meio do rebanho das próprias pessoas. Precisava ser puro, sem defeitos, sim, mas esses eram apenas símbolos do Cordeiro de Deus, Jesus, o Cristo, o Redentor, aquele que na cruz do Calvário morreu por nós. E aí, meus irmãos queridos, em Mateus capítulo 26, verso 26, esse elemento ainda fica mais claro, porque é o contexto de Páscoa. Quando Cristo, então, ele disse que desejava muito comer, celebrar aquela Páscoa com os seus discípulos, porque ele não voltaria a fazer até o dia em que estivesse junto com os seus servos no lar celestial.
E aí nós temos então o cordeiro sendo escolhido e preparado pelas famílias em todo o território de Israel, e Cristo, o nosso Redentor, se juntando com os discípulos no local previamente estabelecido para celebrar a Páscoa. E ali, naquele contexto, o Senhor toma o pão. E agora voltamos para o texto que fizemos a leitura. Ele toma o pão, que era também usado no momento da celebração da Páscoa no Antigo Testamento. Os irmãos precisam se lembrar disso. Então, o cordeiro era sacrificado, o sangue passado nos umbrais e vergas das portas. As famílias comiam daquele cordeiro. Também tinha o pão sem fermento, as ervas amargas e o vinho, que era uma bebida normal e rotineira dos judeus. E aí, meus irmãos amados, naquele momento, a última Páscoa que Cristo celebrou com os discípulos, ele toma o pão, um elemento da Páscoa do Antigo Testamento. Ele toma o pão e ele faz referência àquele pão como sendo o seu corpo partido, entregue por nós, pela igreja. Ele pega o cálice e diz: este cálice é a nova aliança do meu sangue. E ele aponta para o cálice, apontando para o seu sangue, que seria ainda vertido na cruz do Calvário. Meus irmãos amados, nós então percebemos que Cristo, de fato, como diz as Escrituras, ele se entregou por nós, verteu o seu sangue, estabeleceu a ceia. Quando nós celebramos a ceia do Senhor e comemos o pão, nós nos lembramos de Cristo na cruz do Calvário, se entregando em nosso favor. E tomamos o cálice, nós nos lembramos do sangue precioso dele, derramado em nosso lugar, para nos livrar da culpa e da condenação vindoura, para nos dar livre acesso ao Pai, que é santíssimo. Nós celebramos a Páscoa olhando para o perfeito Cordeiro, o Cordeiro digno de receber toda a honra, glória e louvor, toda a adoração. Cristo apontou que na celebração da ceia nós devemos então fazer com comunhão uns com os outros, e especialmente com Deus, o nosso Redentor. Os irmãos de Corinto estavam fazendo errado, cheio de divisões, mas celebrando a ceia, cheio de divisões e não esperando um ao outro, considerando de pouca importância aqueles que tinham menos, fazendo uma celebração de uma festa de amor, sem ter amor no coração uns pelos outros, tal como deveria. Paulo chama atenção, porque nós devemos celebrar a Páscoa lembrando do Cordeiro perfeito que já veio. Páscoa foi cumprida em Cristo, aqueles cordeiros apontavam para Jesus e ele já veio. E ao celebrar a ceia, devemos celebrar com comunhão uns com os outros, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e nos identifica como filhos de Deus. Nós somos família e devemos então examinarmos a nós mesmos para sabermos como estamos participando da mesa do Senhor, ou se estamos de fato olhando para a Páscoa com a perspectiva correta e bíblica de que ela apontava para o Filho de Deus. Queridos irmãos, ao celebrar a ceia do Senhor, nós devemos também nos lembrar que ela deve ser celebrada com temor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma no pão e beba do cálice. O que isso significa? Significa que numa análise, num autoexame, nós vamos perceber quem somos: pecadores, fracos, miseráveis, e assim nós olharemos para Cristo entendendo a dependência absoluta que temos dele. Então, com o coração contrito, compungido, arrependido e suplicando perdão ao Pai, tal como aquele publicano: ó Deus, seja propício a mim, eu sou pecador.
aí então nós comemos pão e tomamos o cálice. Eu quero rapidamente explicar, queridos, que o pão permanece na sua mesma substância. Ele é um símbolo, mas não somente um símbolo. Nós cremos que pela ação do Espírito de Deus que habita nos nossos corações, em cumprimento a essa celebração estabelecida por Cristo, o Senhor da igreja, o Espírito de Deus nos fortalece, fortifica a nossa fé, nos quebranta, nos ensina. Ele nos move a vivermos mais diante da face de Deus. Então, meus irmãos queridos, é assim que nós devemos olhar para a Páscoa, é assim que nós devemos olhar para a ceia, é assim que nós devemos celebrar a ceia. Observe agora, por fim, Apocalipse capítulo 5, faça a leitura desse texto em casa, leia todo o capítulo 5, você perceberá ali o louvor, a glória, a adoração, a exaltação que é rendida ao Cordeiro. Que Cordeiro? Àquele que foi morto, àquele que venceu a morte, àquele que está vivo à destra de Deus e um dia voltará e reinará, aquele que de fato é o Senhor da eternidade, o Senhor da igreja. Ao Cordeiro de Deus nós rendemos a adoração. Ele é digno de todo louvor e de toda glória. Nós olhamos para a Páscoa e nós não ficamos com os nossos olhos tão somente nela. Ela nos fala sobre a promessa de Deus, ela nos fala sobre a libertação, e olhamos para Cristo e vemos que a promessa se cumpriu. Olhamos para Cristo e temos a certeza de que a libertação já veio, porque nós fomos libertos pelo sangue de Jesus da escravidão do pecado. Os judeus foram libertos da escravidão egípcia. Deus os tirou de lá. O anjo destruidor não entrou na casa deles. Eles foram culpados por causa do sangue daquele cordeiro que apontava, simbolizava o sangue de Cristo que seria derramado. Nós fomos libertos por causa do sangue de Jesus, o Cordeiro Santo. Digno é o Cordeiro de Deus de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. A Páscoa foi estabelecida num contexto de libertação, e a ceia é celebrada em memória do libertador, daquele que não se poupou, daquele que deixou sua glória celestial e viveu entre os homens, e foi perseguido pelos homens, foi maltratado pelos homens, e ainda assim permaneceu nos amando. Na cruz se entregou por nós. Irmãos amados, na Páscoa o cordeiro deveria ser sacrificado, e a ceia nos fala que o Cordeiro de Deus já foi sacrificado. Eu não preciso fazer nada, você não precisa fazer nada. Tudo o que era preciso, tudo o que era necessário para a nossa salvação foi feito por Cristo Jesus. A parte que nos cabe é de confiarmos nele, não parcialmente confiarmos nele, parcialmente nas nossas obras, nas nossas ações, jamais nas nossas obras e nas nossas ações, mas sim inteiramente nele, porque só ele é digno, foi perfeito, e o sacrifício dele é perfeito aos olhos do Pai, diferente de nós. Nós somos imperfeitos e falhos, e por isso precisamos celebrar a ceia do Senhor, olharmos para as Escrituras e implorarmos a Deus que nos fortaleça através do sacramento santo estabelecido por Jesus. Irmãos amados, o final do texto diz: assim pois, irmãos meus, quando vos reunides para comer, esperai uns pelos outros. O sentido aqui é: agora que eu já chamei a atenção de vocês e confrontei vocês com o modo errado, vocês então agora devem demonstrar amor na festa do amor, na reunião dos santos, celebrando a ceia, aguardando uns aos outros, considerando uns aos outros com honra. É esse o sentido.
E assim nós aprendemos sobre o Cordeiro de Deus, porque Cristo é a maior prova de amor que nós temos. Morreu por nós, permanece nos amando mesmo sendo pecadores como somos. E nós somos gratos ao Senhor por tão grande amor. Queridos, nós vamos ainda adorarmos ao Senhor. Nós vamos adorar. Quero convidar os nossos coralistas para vir à frente. Nós vamos bendizermos ao Senhor com um hino que fala sobre Cristo, aquele que venceu a morte, está vivo, ressurreto. O Cordeiro de Deus naquela cruz padeceu por nós, mas não permaneceu morto. Ao terceiro dia ressuscitou. Digno é o Cordeiro que foi morto e que ressuscitou para a nossa salvação. Quero convidar os coralistas para vir à frente.
Aleluia! Com triunfo e glória, o nosso Mestre ressurgiu. Está vivo à destra de Deus. Queridos, vamos ficar de pé, vamos orar. Nós vamos orar e implorar a bênção de Deus sobre nós. Pai, maravilhoso, santo, poderoso, eterno, obrigado por Jesus, o teu Cordeiro Santo. Obrigado por Jesus, Cordeiro digno de receber toda adoração. Obrigado por Jesus, Cordeiro que se sacrificou em nosso lugar, que nos substituiu, carregou sobre si os nossos pecados e que venceu a morte e está vivo. E obrigado porque podemos então celebrarmos a Páscoa, nos lembrando de Jesus, teu eterno Filho, o Cristo Redentor, Senhor da Igreja, o nosso Salvador. Obrigado porque podemos também, ó Deus, celebrarmos a ceia do Senhor e compreendermos de que ela aponta para o sangue do corpo de Cristo, que foi pregado ali naquela cruz do madeiro para nos dar salvação. Por isso, devemos celebrar esse sacramento com comunhão, com amor uns pelos outros e com temor, reconhecendo que somos pecadores, mas bendito seja o sangue do Cordeiro, nosso Redentor, que nos purifica de todo o pecado. Louvado seja o Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, guia os nossos passos, conceda-nos, ó Pai querido, uma semana diante da tua presença e para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E agora, meus irmãos amados e queridos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso de Deus nosso Pai, a união e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós, agora e para sempre. Amém. Louvado seja o Senhor. Tudo consumado está, e salvação de graça o Senhor concede a todos que o buscam. Nós agradecemos a cada um dos queridos. Nós temos hoje alguns visitantes, então, nossos irmãos, casal Edson e a Márcia, o Gael e a pequenininha Elis. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Ficamos contentes com a presença da família. Que Deus abençoe grandemente. Nós temos também a Jaque, não vou falar que a Jaque é visitante, não é. Mas nós temos a Juliana. Juliana. Não. Juliana? É isso? Não, a Ju não é visita de coração. Não é. É o neto da dona Ilka. Aí sim é visita, que é o Lucas. Cadê o Lucas? Está dormindo? É sobrinho? As informações estão equivocadas. Não tem problema. É
muito bem-vindo em nome de Jesus. É o Wilson, sobrinho da dona Ilka. Muito bem, nós erramos por pouco, né? Mas é muito bem-vindo, que Deus abençoe em nome de Jesus. Cada um tenha uma boa semana, em nome do Senhor Jesus. Não vá embora imediatamente, nós temos ainda um pouco mais de celebração. Então nós vamos tomar o café da manhã, sobrou agora no café da noite. Então não precisa fazer janta, vamos ter esse momento juntos aqui, queridos.